Você pode se assentar. Nós estávamos em meio a uma série. Como o Jaque falou, hoje seria a última palavra da série. O nome da série é Conversão. Transformação, conversão. Quando nós aceitamos Jesus, nós escolhemos mudar a direção. Então, nós estávamos seguindo um caminho, muitas vezes nosso próprio, mas nós escolhemos seguir o caminho que é Jesus, né? E logo no início nós tivemos um exemplo que nós podemos ser. Vocês desculpem a minha voz, tá? Eu estou me recuperando de uma gripe. Então, voltando. Nós somos como um exemplo é que nós somos como um carro, né? Um carro que está fizemos a conversão, então estamos num caminho novo, num caminho de vida nova. E nós temos um destino, um alvo. Nós almejamos chegar em um destino. E o nosso versículo tema desta série está em 2 Coríntios 4:18 e diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o rosto descoberto é nós estarmos nus mesmo, não termos nenhuma capa, nenhuma máscara, né? Nós estarmos reconhecendo a nossa natureza e desejando refletir. O que é refletir? Te imagine como um espelho, então tem a imagem de Jesus, e nós, como espelho, refletimos essa imagem. Então, as pessoas que estão à nossa volta, elas enxergam Jesus em nós. Elas devem enxergar Jesus em nós. E, nesse processo, nós somos transformados de glória em glória. É um passo, né? Cada coisa de glória em glória pelo poder de Deus. Esse poder de nos transformar vem do Senhor. E assim, nós vamos ter a mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, para nós mudarmos, nós precisamos ter em mente um objetivo ao qual nós queremos alcançar. Nós precisamos saber o que nós queremos ser. Porque se eu olho e eu acho que está tudo bom como está, se eu acho que o jeito que eu estou está bom, se a minha vida está tudo ok, então eu paro. E eu não vou desejar mudar, porque está tudo ok. Eu não tenho nada que eu veja que precise mudar. Mas tem um versículo que nos convida. E o título da minha mensagem é Mudado ou Conformado. E o versículo é Romanos 12, 1, 2, e diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? O que ele nos convida? Aqui no versículo conformeis, no literal mesmo, significa pegar forma. No original, o significado para a palavra conformeis é ser moldado de acordo com um padrão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai fazer um bolo e você vai pegar uma forma de bolo. Se a forma tiver o formato de coração, a massa que tu colocar ali dentro vai ficar no formato de um coração. Se você pegar uma estrela e pôr uma massa ali dentro, a massa vai ficar no formato de uma estrela. Só que eu quero que você pense também no sentido de estar conformado com a situação, que é mais ou menos como eu falei. Se eu acho que está tudo bom, eu me conformei com a situação do jeito que está. Então, do jeito que eu estou, tá bom, não preciso mudar. Mas o versículo fala para não pegarmos os padrões deste mundo. E eu quero que você vá um pouquinho mais fundo, porque nós temos um padrão de Cristo também. Aquele que se converteu, aquele que aceitou Jesus,
ou aquele até mesmo, assim como eu, que nasceu num lar cristão, eu tenho um padrão de ser cristão. Só que a palavra de Deus me diz que porque eu tenho esse padrão, não significa que eu não precise de mudança, bem pelo contrário. Talvez a gente pense assim, eu não faço as coisas que o mundo faz, né? De acordo aqui com a palavra, eu não estou seguindo um padrão mundano. Mas, às vezes, o padrão, até mesmo cristão, não pode nos deixar conformado. Não pode nos deixar nessa forma do jeito que tá bom. Bem pelo contrário, a palavra nos convida para sermos transformados de glória em glória, até que Jesus venha. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, nós precisamos estar conformes à imagem de Cristo. A forma que nós devemos ter é Cristo. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso padrão a ser seguido. E tudo isso começa na nossa mente. Nós somos o produto do que pensamos. Provérbios 23, 7a diz assim: porque como imagina em sua alma, e a gente já estudou um pouquinho que a alma é aonde está, né, os nossos pensamentos, a nossa mente, assim ele é. Então, assim nós somos, conforme pensamos. Por isso, eu quero fazer uma observação aqui para você. Quando nós tomamos uma atitude, normalmente, nós pensamos, eu agi racional, inteiramente racional. Eu decidi fazer aquilo, eu escolhi diante da situação, eu fui racional. Então, eu pensei com a minha mente. Em partes, você fez isso, né? Só que por trás do seu pensamento tem uma emoção. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as nossas emoções. Para vocês entenderem melhor, fica assim, a gente tem uma emoção, a partir daí nós temos um pensamento, deste pensamento nós temos uma vontade, essa vontade nos faz ter uma atitude, essa atitude tem uma consequência, ou para o bem, ou para o mal. Então, eu posso escolher ficar parado, ou eu posso escolher ir para o lado errado, pecar, fazer o mal, ou eu posso escolher estar de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente ministra aqui, né, um exemplo para vocês entenderem, vocês estão assistindo e dentro de cada um de vocês está sendo liberada uma emoção. Alguns, quando ouvem, né, sentem uma alegria, uma empolgação, eu quero pôr em prática isso, como fechou comigo, pensou depois da emoção. Outros, dependendo, né, ouvem e pensam assim, desanimei, estou sentindo uma angústia, isso aí não é para mim. Outros se iram com alguma coisa que é falada. E nessa ira, tu pode pensar, opa, tem alguma coisa que está dando um sinal aqui, eu preciso organizar isso. Ou tu pode olhar e dizer assim, não concordo com o que está sendo falado. Vou permanecer do jeito que eu estou, porque não concordo. Então, a partir da emoção, você vai ter um pensamento e depois você vai agir. Então, o que é emoção? A palavra emoção vem do latim emovere, que significa mover para fora. Justamente esta é a finalidade dela. Toda emoção gera um movimento. E Deus, ele ama a emoção. E ele colocou isso em nós, para nós usarmos para o bem. Jesus, ele se despiu de toda a sua glória para se tornar homem aqui na terra, e ele sentiu todas as emoções que nós sentimos.
Jesus sentiu tristeza diante do luto do seu amigo Lázaro. Jesus sentiu angústia intensamente quando ele estava no Getsemane, antes da sua prisão. Jesus se irou, ele se irritou no templo contra, o comércio. Ele celebrou alegremente festas de casamento. E toda emoção, ela é um convite para a oração. E nossas orações são verdadeiros encontros de corações em que os nossos pensamentos e emoções encontram Cristo e os dele encontram os nossos. Nessa união, somos transformados de glória em glória. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho dessa questão da emoção. Eu estou aqui e alguém vem por trás e me dá um susto. Aí, eu posso ter uma emoção. Me assustei, fiquei com medo. E, a partir dessa emoção, eu vou ter um pensamento. Então, eu vou pensar. Se é alguém que eu conheço, eu vou ouvir a voz e vou dizer, foi o Jaque, ele sempre me assusta assim. Tá tudo bem. Ou eu posso dizer, meu Deus, tu me assustou, eu posso ficar brava, xingar ele, brigar com ele. Então, a partir da emoção, é que eu vou ter um pensamento e depois eu vou agir. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Um exemplo dessa questão da emoção ser transformada de glória em glória é que nas nossas fraquezas nós podemos encontrar o poder de Deus. Quando eu sinto medo, eu posso encontrar a paz do Senhor. Na angústia, eu encontro a glória dele. E na culpa, eu encontro a graça. Em 2 Coríntios 7:9 diz assim, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Então, Jesus deu um exemplo. A tristeza nos leva ao arrependimento. Nós precisamos colocar as nossas emoções diante de Deus. E as nossas emoções, elas foram deturpadas pela queda. Às vezes nós temos um pensamento, então, de que as emoções não são boas. E muitas vezes, em muitas situações, nós escolhemos engolir as emoções, trancar as emoções, reprimir as nossas emoções. Porque a gente talvez tenha uma ideia errada de que emoção não é bom. O problema é que as emoções, elas estão deformadas pela queda e elas precisam ser redimidas para cumprirem o propósito de Deus. E algo muito importante é que nós não devemos ter um olhar errado sobre as emoções, pensando que devemos reprimi-las. Bem pelo contrário. Reprimi-las pode nos privar de acessar um lugar de encontro e transformação, ou até mesmo de adoecimento. Nós podemos adoecer se reprimirmos as nossas emoções. Então, como já foi falado, vamos imaginar, que nós somos um carro e as nossas emoções são o motor. A gente foi trocando, Foi trocando os pneus desse carro, foi trocando, deu uma pintura na lataria. A gente foi fazendo algumas mudanças durante todo esse processo. Mas o motor também precisa ser colocado na manutenção. O grande propósito das emoções, como eu li, é nos mover. Se a emoção é um excelente motor, é importante deixar registrado que ela é um péssimo motorista. Deixá-la conduzir e governar a nossa vida será fatal. Nós vemos um exemplo de Caim. Ele teve uma emoção, Ele se invejou do irmão, ele se irou. E o que ele fez com a emoção? Levou ele a uma fatalidade,
de tirar a vida do próprio irmão. E olha só, de repente, nas nossas emoções, é uma porta que é uma fragilidade para que o inimigo haja nas nossas vidas. Porque talvez, se isso é uma brecha, o inimigo que está sempre à nossa volta, tentando sempre nos destruir, ele procura, às vezes, nos atacar exatamente nessa área, deixando uma brecha. Nós vimos, então, que o nosso alvo é Jesus. A nossa vida precisa estar refletindo a imagem de Jesus. Tudo que nós vamos fazer precisa ser parecido com Jesus. Precisa estar de acordo com a palavra de Deus. E as pessoas precisam ver Jesus em nós. Então, toda emoção, ela serve como um alerta, um sinal, para daí então nós agirmos. Por isso que em Filipenses diz assim, Filipenses 2, 5, 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também com Cristo Jesus, pois ele, subsistindo de forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. O versículo diz ali, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Tá, mas como assim? Sentimento e emoção não são a mesma coisa? Não. Não são a mesma coisa. Emoção, todos nós sentimos da mesma forma. A raiva que é liberada em mim hormonalmente é a mesma raiva liberada em você. Toda emoção que é liberada em mim, de acordo com os hormônios, é uma coisa natural, né? Então, é liberado dopamina, é liberado adrenalina. Quando eu sinto medo, é liberada adrenalina. É liberada em você da mesma forma, foi liberada em Jesus da mesma forma. Tá, mas então o que é o sentimento? Por que nós temos que ter o sentimento de Jesus? Ele nos chama, vocês precisam ter o mesmo sentimento de Jesus. E o sentimento é a análise que eu faço sobre a emoção. É a interpretação que nós fazemos da emoção. E isso é individual. Cada um tem a sua interpretação, de acordo com o que foi vivendo na vida. Então, tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com o seu caráter, e é o que você pensa sobre a emoção que você está sentindo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A minha filha me desobedeceu. A minha vontade foi... mirei na hora que ela me desobedeceu. Eu estava com uma coisa na mão. A minha vontade era tocar o negócio nela. Mas eu tive um pensamento, eu tive um sentimento. Eu analisei a situação e disse, essa não é a melhor solução. Eu não posso, a partir dessa emoção, agir dessa forma. Por quê? Porque é errado. Eu preciso ensiná-la. E eu preciso parar, reorganizar a minha emoção, e daí então eu vou agir. Por isso, nós somos convidados a ter o mesmo sentimento de Jesus, porque é isso que nos difere dele. Ele sentiu as mesmas coisas que nós, porém, ele escolhia fazer a vontade do Pai. Ele escolhia ser obediente a Deus. Olha só, a essência da mente de Cristo era humildade e amor sacrificial pelos outros. Enquanto a essência da mente humana, que não é regenerada,
é egoísmo e orgulho. Essa é a nossa natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa devido à queda. E a nossa tendência é errar, é pecar. Atos 7, 51, 53, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Dura cerviz significa cabeça dura, teimosia. E muitas vezes nós pensamos assim: eu não vou conseguir mudar, eu já tentei. Eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você já ouviu a síndrome da Gabriela? Pois é, isso é uma síndrome do inimigo. Porque o inimigo não quer que você mude. O inimigo quer que você tenha uma mente exatamente assim. Eu não vou colocar isso em prática. Isso aí não vai funcionar, não funciona comigo. Mas nós precisamos estar num processo de santificação sempre. Aqui no versículo fala sobre incircuncisão. E isso representa, no Antigo Testamento, aliança de comprometimento e santificação. Na Nova Aliança, fala sobre a circuncisão do coração. Então, nós precisamos estar comprometidos em nos santificar o tempo todo, em buscarmos a transformação, em deixar que o Espírito Santo de Deus faça isso de glória em glória. É uma obra do Espírito Santo. 2 Coríntios 4, 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, eu preciso me despir. Eu preciso voltar à natureza. E olha só, a nossa mente, ela é formada por hábitos, tá? Quando eu digo aqui, os meus pais foram assim, eu sempre fui assim, eu sou assim, é a minha cultura, eu aprendi assim, eu não vou mais mudar. Eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem o que são hábitos no nosso cérebro, tá? Eles são caminhos automáticos no cérebro. E de 40% a 60% das nossas ações em um dia são hábitos que foram formados em nossa infância. Então, por que é tão difícil, fazer isso? Porque o nosso cérebro, ele quer gastar o mínimo possível de energia. E ele vai seguir aquilo que nós já estamos num padrão, os caminhos que nós já temos. Eu gosto de usar um exemplo assim, imagine uma grama. Se você passar por ali todos os dias, o que vai acontecer? Vai dar um trilho. Alguém já passou por isso? Dá um trilho. Se eu quiser fazer um novo caminho, eu vou ter que fazer o quê? Ir por outro lugar na grama e ainda caminhar várias vezes para formar esse novo caminho. Porque o que já está pronto, é só passar, já está ali o trilhozinho, é só seguir. Talvez você nem olhe para onde você está indo, você só segue o caminho. É isso que nós fazemos. Automaticamente, nós já temos hábitos mentais, que a gente chama de sinapses, que ficam no nosso cérebro, e nós já agimos muitas vezes automaticamente. Um exemplo, pense numa massinha de modelar, tá? Quando ela é nova, é como se fosse a criança, tá? A mente da criança. Ela é super flexível, ela é maciazinha, tu molda ela do jeito que tu quer. Com o passar do tempo, essa massinha, ela vai ressecando, ela vai ficando até mais endurecida. Ela tem uma certa moldagem, mas ela é mais difícil. Então, a criança, quando ela é pequenininha, o que tu ensina, ela está o tempo todo aprendendo.
E é muito fácil tu trocar um hábito na criança, porque se tu fizer mais de 3 dias, 4 dias, ela logo se acostuma com aquele novo hábito. E, às vezes, nós temos esses hábitos trazidos da nossa infância, e, como adultos, a gente olha e é mais difícil mudar. Mas Deus, ele é tão bom que ele fez o nosso cérebro ter uma plasticidade, a gente chama. E é possível mudança. Principalmente quando a gente deseja isso e a gente coloca isso em oração. A gente busca Deus. Ele vem nos ajudando. É uma obra, muitas vezes, gloriosa. Uma obra que, às vezes, a gente nem acredita, porque realmente é uma obra de transformação. E daí, como eu falei, os sentimentos são uma interpretação e leitura a partir das minhas crenças e valores. E por isso é importante reorganizá-los a partir da nossa fé e verdade. É colocá-las diante da palavra de Deus. Eu preciso passar as minhas emoções por uma peneira. Eu preciso passar as minhas emoções, os meus pensamentos, pela prova, para ver se estão de acordo com a palavra de Deus. E por onde começar? Paulo nos deixou uma receita, que está em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se os meus pensamentos estão diferentes do que está aqui, se o meu pensamento é cobiça, se o meu pensamento é inveja, se o meu pensamento é de deturpação, se os meus pensamentos são negativos, de derrota, de vingança, de ciúmes, de desânimo, de que eu não vou conseguir, de que eu não sei fazer nada certo, de que eu sou ruim, se o meu pensamento não está de acordo com a palavra, pode ser que nós estamos no caminho errado. Porque seguindo esse caminho é um processo para alcançar essa mente de Cristo. Nós temos algumas dificuldades, mas Jesus nos prometeu que nós não estaríamos sós. João 14:26 diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós não estamos sozinhos nesse caminho. Vêm as dificuldades. Não é fácil nós mudarmos algo que já é um padrão para nós, muitas vezes. Não é fácil nós conseguir controlar as nossas emoções. Mas se o Espírito Santo for a tua busca, for a tua vontade de colocar e entregar para Deus, eu preciso... A emoção, ela é um convite para a oração. Então, se eu não sei o que fazer, eu estou sentindo aquilo, eu posso me despir aos pés do Senhor, com o meu rosto descoberto mesmo. Deus, eu estou irado. Deus, eu estou com ciúmes. Deus, trata em mim isso que me deixa tão para baixo, que me deixa tão triste, tão desanimado. E o Espírito Santo vai moldando o seu pensamento, te dando a direção, fazendo você permanecer no caminho. E o que é uma mente renovada, então, para a gente fazer essa comparação? É uma mente calma. Uma mente renovada é uma mente calma. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quando eu tomo uma atitude pela minha emoção, sem pensar, eu estou pecando. Uma mente
renovada é uma mente estável. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós precisamos ser firme no que nós queremos. Não dá para seguir o caminho de conversão e daqui a pouco dar um pezinho lá no outro caminho que eu estava. Não dá para começar e desistir. O caminho da grama só vai ser firmado e fixado um novo caminho se eu for persistente. Se eu for persistente, não vai ser fácil. Não é no primeiro dia que a grama já vai marcar. É quando eu persistir. Então, eu preciso ser firme. Uma mente renovada é uma mente que desvia do negativo para o positivo. Efésios 4, 22 e 24 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O meu velho homem vem e diz: tu não vai conseguir, tu nunca vai mudar, isso aí não é para ti. Ai, tudo que eu faço dá errado. Vem até aquela voz, né? Talvez já ouviu em casa a mãe falando: tu faz tudo errado. Então, eu não posso ter essa mente. Eu preciso ouvir o que Deus tem para mim. O Espírito Santo nos capacita. Essas vozes, muitas vezes, são setas do inimigo na nossa mente. Quando a gente quer ouvir, ou quando vem a brecha da emoção, que é as nossas fraquezas. Uma mente renovada é uma mente humilde. 2 Coríntios 4:5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas na nossa mente. Fortalezas, a gente já ergueu talvez um pensamento, e é uma fortaleza, e ele precisa ser destruído. Anulando os sofismas de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, eu pego o meu pensamento, me humilho, pego a minha emoção e me humilho. Eu preciso... Lembra da essência da mente de Jesus? Humildade. Quando eu estou orgulhoso, meu nariz é lá em cima. Eu não vou me rebaixar. Eu não vou me humilhar. Eu não vou obedecer. Mas quando eu sou humilde, reconheço as minhas emoções, reconheço que eu preciso de transformação, eu vou lá para a palavra e eu busco um coração obediente. Uma mente renovada é uma mente que se firma nas promessas de Deus. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se Deus tem uma promessa, e Ele tem nos dado promessa, Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir. Uma mente renovada é uma mente dominada por valores divinos. 1 Coríntios 14, 15 diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, eu volto os meus valores para os valores de Cristo. Eu preciso ter essa comunhão espiritual com Deus, para que daí sim eu consiga agir ou pensar de acordo com a vontade de Deus. Uma mente renovada é uma mente controlada pelo Espírito. Romanos 8:6 diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, nesse caminho,
eu faço um convite para você. Persevere. Romanos 5, 3, do 3 ao 5, diz assim. Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós temos experiência, nós vamos ter experiência. E nós temos a esperança de um dia estarmos com o Senhor. Se entregue para essa mudança. Se entregue, porque quando a gente se entrega, Deus completa a obra em nós. Gloriosamente. Filipenses 4, 6 ao 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A mente que depende inteiramente de Deus, ela busca liderança do Espírito Santo. E por isso ela é uma mente cheia de paz, mesmo em meio às dificuldades. É uma mente transformada de glória em glória até a volta de Jesus, onde, enfim, nós viveremos a verdadeira glória eternamente. Esse é o nosso alvo. E nós devemos desejar este destino. João 11:40 diz assim, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Amém?